Meus irmãos, vamos abrir a palavra na primeira epístola universal de João, capítulo 4. Versículo 8 é o versículo-chave do trecho que vai do verso 7 até o verso 21. E uma das coisas mais prazerosas para nós pregadores é quando a gente medita e estuda acerca do amor de Deus. Não existe doutrina tão fundamental para a vida do cristão do que a doutrina do amor de Deus. E quando você estuda essa doutrina na teologia sistemática, o amor de Deus está dentro daquilo que chama os atributos de Deus, os atributos morais de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e Deus, ele é também o quê? Amoroso. E é tão interessante que dentro dos atributos de Deus, existem os atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, atributos que ele não transfere para nós, como a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua autoexistência. Mas o amor de Deus, ele é chamado de um atributo comunicável. Deus é amor e ele nos comunica o seu amor para que nós possamos amar o que? Uns aos outros. Nós podemos sentir na nossa vida, nós podemos experimentar na nossa vida o amor de Deus. Mas não somente isso, nós podemos o quê? Compartilhar este amor de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele derrama em nosso coração o amor de Deus. Por isso que Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos ameis o quê? Uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmãos, é um prazer, é uma delícia espiritual você estudar a doutrina do amor de Deus. E ela está presente de Gênesis a Apocalipse. Mas é João, na sua sabedoria, na sua instrumentalidade, ou na instrumentalidade do Espírito Santo, que vai nos ensinar sobre o amor. E João vai dizer nesse evangelho, ele vai usar algumas metáforas, ele vai dizer que Deus é luz, ele vai dizer que Deus é fogo, mas ele vai dizer que Deus também é o quê? É amor. Você que é de igreja, cresceu na igreja, o primeiro cântico que a gente aprende no departamento infantil é 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor. Então vamos navegar aqui nas Escrituras e vamos, observe aí do versículo 8. Versículo 8, vamos ler juntos? Versículo 8, 1 João 4, 8. O que diz? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Preste atenção que quando João escreveu essa carta, ele tinha um propósito no seu coração. E o propósito de João era que eu e você, nós tivéssemos convicção de que nós somos salvos. E uma das provas, e uma das evidências de que eu sou salvo, de que você é salvo, é que eu amo o meu irmão. Ou seja, a natureza, a nova natureza do cristão, aquela pessoa que nasceu de Deus, aquela pessoa que é uma nova criatura, aquela pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo, ela recebeu a capacidade de Deus de amar. Se você não ama, você não é crente. Se você não ama, você não nasceu de novo. É isso que João está colocando. Aquele que não ama, não conhece o quê? A Deus, pois Deus é o quê? Amor. Vamos começar lá de Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 1.
Gênesis, capítulo 1. Versículo 27. Porque João está partindo de uma premissa básica. Ele diz, Deus é o quê? Amor. A essência de Deus, a substância de Deus, a natureza de Deus, que Ele é um Deus o quê? Amoroso. Amoroso. E aqui eu queria que você entendesse o que os teólogos ensinam no versículo 7. O que diz aí? 27. Gênesis 1, 27. O que diz? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No versículo 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme o que? A nossa o quê? Semelhança. Preste atenção, que aqui nós temos um ponto fundamental da teologia bíblica. Se Deus é amor, se a essência de Deus é amor, quando Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e a sua o quê? Semelhança. E grande parte dos teólogos, ao interpretar o que significa essa imagem e essa semelhança que nós carregamos de Deus, vai chegar nessa questão do amor. Ou seja, qual é a imagem e a semelhança que eu tenho de Deus? Nenhum animal tem. O cachorro não carrega a imagem e a semelhança de Deus. Nenhuma besta, fera, nada. Só o homem. O homem foi criado a imagem e a semelhança o quê? De Deus. Então ele é pessoa. Ele é uma personalidade. Ele é um ser pensante. Ele é um ser criativo. Ele é um ser eterno, porque ao ser criado a imagem e a semelhança de Deus, Deus soprou nele o fôlego da vida, e o homem então passa a ser eterno, não quanto à sua origem, mas quanto ao seu destino. Porque depois que Deus criou a mim e a você, nós nos tornamos eternos. Mas há uma grande discussão na teologia, que diz o que é essa imagem e semelhança que eu e você nós carregamos de Deus. E os teólogos vão dizer, essa imagem, essa semelhança de Deus é que Deus nos fez com a capacidade semelhante a Deus de reciprocidade amorosa. O que significa isso? Significa que a única espécie que foi criada por Deus, que Deus estabeleceu uma relação de amor, foi o homem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, o quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O que significa isso? Significa que somente o homem é a criatura de Deus que pode se relacionar com Deus, que pode adorar a Deus, que pode cultuar a Deus, que pode obedecer a Deus. E tudo isso está fundamentado na sua capacidade de amar. De amar. Quando vem o pecado original, a queda em Gênesis capítulo 3, o que acontece? Essa imagem, essa semelhança de Deus que o Adão carregava foi destruída. E o homem, ao invés de amar a Deus e amar o seu semelhante, ele começa a amar o que é a si? A si mesmo. É como aquela seta que ia para cima, aquela seta que para o lado, o amor vertical, o amor horizontal, ela fosse então agora torcida, invertida para dentro. E o homem então, ele é amante de si mesmo. Qual é a fundamental, a principal característica do pecado? É que nós, como pecadores, nós somos amantes de nós mesmos. Nós colocamos a criatura no lugar do Criador. E o que é a salvação? O que é a salvação? A salvação é que, por causa do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E o que é a vida eterna, irmãos? A vida eterna é essa restauração da capacidade de amar a Deus e amarmos uns aos outros. Então Jesus Cristo veio por amor, e por amor Ele morreu, porque Ele quer restaurar em mim e em você essa nova imagem e semelhança com Deus, que é justamente essa capacidade de nos relacionarmos com Deus, o que? Em amor. E aquele que me ama, disse Jesus, guarda os meus mandamentos. E viremos e faremos nele o quê? Morada. Perguntaram a Jesus, qual é o grande mandamento da lei e dos profetas? Ele diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como o quê? A si mesmo. Então preste atenção, a teologia do amor está diretamente relacionada, proporcionalmente relacionada, na nossa natureza e na natureza de Deus, porque o amor é o elo que nos une a Deus. Nós servimos a Deus, nós obedecemos a Deus, nós adoramos a Deus, nós fazemos a obra de Deus, porque amamos a Deus. Pedro, tu me amas? O quê? Apacento o quê? As minhas ovelhas. Então, irmãos, eu queria que você entendesse isso, que o pulo do gato da teologia do amor é que Cristo veio para restaurar em mim e em você essa capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então a teologia do amor não é um conceito, não é um sentimento, mas é a nossa própria imagem e semelhança. São tantos os textos para a gente passar nas Escrituras, mas eu vou só para um, que está lá em Gálatas, capítulo 5, para você entender isso. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 em diante. Você vai descobrir que o fruto do Espírito Santo, o que é o fruto do Espírito Santo? É o amor. Se eu, como pecador, não tenho o Espírito Santo, eu produzo aquilo que a Bíblia chama de as obras da carne. E o Espírito Santo, ele foi colocado dentro de mim, dentro de você, após a nossa regeneração, após a nossa conversão, para produzir o amor de Deus, para que a nossa relação com Deus, para que a nossa relação com o próximo, para que a nossa relação conosco mesmo seja uma relação de amor. E só Deus pode produzir isso na nossa natureza. Ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência, o quê? Da carne. A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele vai dizer as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. Mas o que é o fruto? Ele fala das obras da carne, no plural, mas ele vai falar no versículo 2, mas o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito está no singular. O que é o fruto do Espírito? É o amor. E o que é o amor? O amor, ele se expressa através dessas virtudes que aparecem aí. Aqui é como se fosse uma fruta-essência, um abacaxi. O amor é uma fruta que carrega dentro de si outras virtudes. Ele diz, o amor é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, o que? Não há lei. Por quê?
Porque o amor cumpre a lei. Santo Agostinho dizia: amas a Deus, e aí você faz o que você quiser. Amas a Deus, tem um amor profundo por Deus, e faça o que você quiser. Porque quem ama a Deus não faz o que quer, faz o que Deus quer. Porque o amor de Deus, o que nos constrange. O amor de Deus nos vence. O amor de Deus nos quebranta. O amor de Deus nos envergonha. O amor de Deus nos transforma. E aí eu queria que você fosse lá para a carta de João. E João vai tratar deste amor, porque ele é chamado de o apóstolo do amor. E ele vai dizer no versículo 7, amados. Não existe palavra mais bonita. Porque amados aqui são todos aqueles que sofrem a ação do amor de Deus. Por que você é amado? Porque Deus o quê? Ama você. Porque você é alvo do amor de Deus. E ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece o quê? A Deus. Primeiro mandamento. Qual é o mandamento? Amemos o quê? Uns aos outros. Aí você diz: ah, pastor, mas eu não tenho condição de amar. Não se preocupe. A sua capacidade de amar procede de quê? De Deus. Deus vai lhe dar amor. Deus vai fazer com que este amor seja transferido para o seu coração, para a sua mente. E aí ele vai fazer uma conclusiva. E a conclusiva dele é bem simples. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece o quê? A Deus. Ou seja, uma prova, uma evidência, um fruto de alguém que é regenerado, nascido de Deus, é que nós amamos o quê? Uns aos outros. Uns aos outros. Aí tem um crente que diz: não, eu sou desigrejado. Você não é desigrejado, você é igrejado, meu irmão, porque você foi colocado no corpo de Cristo. E você tem que amar os seus o quê? Irmãos. E são uns irmãos complicados e difíceis de você amar. E você vai receber essa capacidade de amar de onde? De Deus. Aí vem uma das afirmações mais profundas e mais belas da Bíblia. O versículo 8, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o que é? É amor. Deus é amor. E na língua grega, há pelo menos 4 ou 5 palavras para amor, mas 3 são as principais. A primeira delas é o amor eros. Vocês conhecem muito bem. Na língua grega, eros é o Deus do amor. E o amor ali está relacionado à atração sexual que sexos opostos sentem um pelo outro. Esse é o amor erótico. É o amor eros. Então, quando Deus criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Quando ele criou, a mulher para o homem, ele fez alguém que o complementasse. Esse amor é um amor erótico. É um amor sexual. É através desse amor sexual que os dois se tornam o quê? Uma só carne, como diz a Bíblia. Mas você tem que entender que existe outro tipo de amor, que é o amor fraternal, o amor filéos, no grego, que é o amor que você sente pelo seu irmão. Você tem irmão, você tem mãe, você tem pai. Esse sentimento fraternal, este amor, ele é um amor filéu, não é um amor erótico. Quando o amor erótico entra na relação fraternal, ele se torna o quê? Um desvio de conduta. Mas existe o terceiro conceito do amor, que é usado aqui, que é a palavra o quê? Ágape. E essa palavra, ela é exclusiva no Novo Testamento para descrever o amor o quê? De Deus.
E o que é o amor ágape? O amor ágape é aquele amor cuja razão não está no objeto amado, mas na atitude daquele que resolve amar. O que significa isso? Significa que eu e você não temos nenhuma razão no nosso ser para sermos amados por Deus. A razão do ágape, do amor de Deus, está nele. Por isso que o amor de Deus, ele é imerecido. Por isso que o amor de Deus é incondicional. Por isso que o amor de Deus não se baseia, eu não tenho nada em mim como objeto amado, para que este amor de Deus fosse merecido. Por isso que este amor de Deus, ele é inigualável. Jesus diz, ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. É um amor sublime, é um amor eterno, é um amor incondicional. E se você quiser conhecer as virtudes deste amor, vai lá para 1 Coríntios, capítulo 13, e Paulo vai fazer uma descrição, quando ele vai cantar o amor. O amor. E meus amados irmãos, a essência do nosso Deus é que Ele é amor. É amor. Mas vamos fazer algumas aplicações práticas. Deus é amor. E aí? O que isso muda na minha vida? O que isso muda na sua vida? O conceito teológico de Deus, que Deus é amor, o que isso traz de praticidade para a minha vida? E aí eu queria que você fosse para o versículo 9. O que é que diz aí? Lê comigo aí. O que é que diz? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Preste atenção. Se Deus fosse amor, e esse amor não fosse manifestado, não teria nenhuma razão de ser para nós. Essa palavra manifestado, uma palavra no grego que chama phaneros. Nisto se manifestou o amor de Deus, e ele diz o quê? Em nós. O amor de Deus se manifestou em nós pela primeira vez, quando Ele nos criou. Mas por causa do pecado, nós nos rebelamos contra este amor. E nós perdemos essa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando se fala aqui que nisto se manifestou o amor de Deus, está falando sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. Está falando aqui que a maior manifestação do amor de Deus por mim e por você, em mim e em você, é o fato dele ter enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer. E ao morrer e ressuscitar, ele restabelece em mim e em Deus esse novo relacionamento. Ele restaura essa capacidade de amar. E eu vou me relacionar com Deus através do amor. Essa imagem e essa semelhança de Deus, ela começa novamente a ser reconstruída pelo Espírito Santo na minha vida e na sua vida, de tal maneira que nós somos transformados de glória em glória. A semelhança o quê? De Cristo. A maior prova, a maior manifestação do amor de Deus está no fato de que Ele enviou o quê? Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Se você observar aí, ele diz, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio o quê? Dele. Preste atenção. Veja lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. O que diz esse versículo? Simples, o que ele diz aí? Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos o quê? Delitos e pecados. Quando foi que eu recebi vida? Eu estava o quê? Morto. Jesus Cristo é enviado por Deus para me dar vida. E no dia que o Espírito Santo me regenera e me converte, eu como se ressuscitasse espiritualmente. Eu nasci o quê? De novo. E veja no texto que o sujeito da ação é Deus. Ele vos deu o quê? Vida. Não fui eu que comprei, não fui eu que conquistei, eu recebi. Por que isso? Porque a base, veja lá no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 4, lê comigo aí, o que diz aí? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos... E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça o quê? Presta atenção aí. Qual é a causa principal da nossa salvação? Está aí no texto. Por causa, versículo 4, repete aí. Por causa do grande amor com que nos amou. É o amor de Cristo, é o amor de Deus em Cristo Jesus que nos ressuscita e que restaura em nós a vida e que restaura em mim e você a capacidade de relacionar com Ele em amor. E eu vou amá-lo, e eu vou cultuá-lo, e eu vou servi-lo, e eu vou obedecê-lo por amor. É tudo por amor. E aí, meus amados irmãos, você vai entender o que João vai repetir lá no em 1 João capítulo 4, ele fala que Deus é amor, ele fala que a maior manifestação do amor de Deus por mim e por você foi Ele ter enviado Jesus Cristo ao mundo, para que nós pudéssemos experimentar este amor, para que nós pudéssemos ter essa capacidade de amar restaurada em Cristo Jesus. Mas ele vai dizer outra coisa muito importante, no versículo 10, o que é que diz aí? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos o quê? Pecados. Ele fala da manifestação do amor no versículo 9, mas agora ele fala da consistência do amor. Em que consiste? E ele está dizendo que o amor de Deus consiste nessa incondicionalidade. Não fui eu que amei a Deus. Não fui eu que fiz um sinalzinho para Deus. Não fui eu que tomei a iniciativa para que Deus me amasse. Não há motivo em mim nenhum. É ágape, é amor imerecido, é amor incondicional, é amor eletivo. Ele diz, não fomos nós que o amamos, foi Ele que nos amou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque se Deus não me amasse incondicionalmente, eu jamais o amaria, eu jamais o buscaria. Você jamais estaria aqui nessa noite, estudando a palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus, se o amor de Deus não fosse derramado na sua vida. É por amor. E veja o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5. Porque tem gente que diz, pastor, eu só descobri esse amor de Deus agora, quando eu estou aos 40 anos. Não tem problema não, meu. Tem a eternidade toda para você. Você está com carência de amor? Se preocupe não. Deus vai amá-lo eternamente. Você vai dizer assim, estou cansado de tanto amor. É amor demais. E é tão interessante o que Romanos vai colocar no capítulo 5. Eu queria que você entendesse isso bem claramente. Romanos, capítulo 5.
Paulo vai aqui falar sobre a justificação, sobre a fé. E no versículo 8, lê comigo aí o versículo 8. Ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Cristo morreu há 2000 anos atrás. Você não tinha nascido ainda. Você ia nascer pecador. Você nasceria condenado eternamente. Mas Deus prova, e o seu próprio amor, e o que ele está colocando, a ênfase de Paulo aqui é o seguinte: o próprio amor significa que é o amor de Deus, o amor que procede do coração de Deus. Deus é a fonte do amor. E ele prova esse amor pelo fato dele ter morrido por nós, antes mesmo de você ter nascido, de eu ter nascido. Isso é uma prova inigualável de que eu não sou amado por aquilo que eu faço. Eu não sou amado por aquilo que eu sou. Eu sou amado por aquilo que Deus é. Deus é amor. E o amor de Deus não é o amor filéu, não é o amor eros. É o amor ágape. E Paulo vai preencher, veja mais embaixo um pouquinho, o que ele diz. Ele diz no versículo 10, vamos ler juntos aí? O que diz? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando o quê? Já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que coisa maravilhosa. Você imagina o seguinte, se você quando não prestava, Deus já amava você, e agora que você é filho? Quem o condenará? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, problema? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está o quê? Em Cristo Jesus. Preste atenção. Volta para casa hoje, louvando a Deus, porque não existe ninguém mais amado do que você. Porque você é amado por Deus. E o amor de Deus, diz a palavra, cobre multidões o quê? De pecado. O amor de Deus não joga a gente fora. O amor de Deus, ele é um amor transformador. E aí eu queria que você entendesse um pouquinho o que João vai colocar. Gente, é tanta coisa. Versículo 11. Deus é amor. Deus manifesta o seu amor. A consistência desse amor está em Deus. Aí João vai trabalhar agora coisas práticas. Coisas para mim e para você. Práticas. E aí no versículo 11, ele vai dizer, amados, preste atenção. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também o quê? Amar uns aos outros. Só dá amor quem tem amor para dar. Se você tem amor, se você é amado, você é uma fonte de amor, você é um canal de amor. Se você é amado, você não tem outra coisa a fazer, você não tem outra opção existencial que não seja o quê? Amar o outro. Amar o outro. E aí você diz, pastor, mas isso é difícil. É difícil. Tem uns irmãos que são difíceis de amar. Deus não mandou. Veja aí João, 1 João 3,16, o que ele vai dizer. João 3,16. Todo mundo gosta do Evangelho de João 3,16. Mas ninguém gosta de 1 João 3,16. O que é que diz 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos o quê? Pelos irmãos. Você topa isso aí? Por isso que ele diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos... O que significa isso?
Significa que eu tenho que amar o meu irmão, nós temos que nos amar uns aos outros com o amor de Deus. E qual é o amor de Deus? Ágape. E o amor de Deus sendo ágape, ele é imerecido. Você pode ser fedorento, não precisa ser cheiroso, eu tenho que amar você. Você não é um cara legal, você é uma mala. Sem alça, sem rodinha. Eu tenho que amar você. Por isso que ele está dizendo, se Deus nos amou dessa maneira, nós precisamos amar uns aos outros. Por isso que você entende lá. Vocês serão identificados como meus discípulos, se vocês amarem o quê? Uns aos outros. Versículo 12, já estou terminando. Vocês vão chegar antes da novela, terminar. Diz no versículo 12, veja que afirmação. Segundo aspecto prático do amor. Ninguém jamais o quê? Viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós o quê? Aperfeiçoado. Ninguém aqui viu a Deus. Nós só recebemos o quê? O amor de Deus. O amor de Deus está presente na minha vida e na sua vida através da presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, qual é o fruto do Espírito Santo? É o amor. Qual é o maior dom, o dom mais excelente? 1 Coríntios capítulo 13, qual é? Hein? O amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Qual é o maior dom que existe? É línguas? É profecia? Não, é o amor. E aí eu tenho que amar. Sabe o que acontece? Ele está dizendo aqui, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor, o amor de Deus que está em nós, ele vai o que? Nos aperfeiçoando. Vai fazendo cada dia mais você uma pessoa o quê? Amorosa. Amorosa. O amor de Deus nos transforma. O amor de Deus nos aperfeiçoa. Aperfeiçoa. E eu vou encerrar. E há muitas vertentes aqui no texto, mas eu queria deixar o que está lá no versículo 18. Versículo 18. Um dos aspectos mais práticos do amor. Você conhece um casal que se ama? Casal amoroso. A mulher ama o esposo, a esposa ama. Naquele relacionamento não existe espaço para o medo, porque o amor lança fora o quê? O medo. Qual é o pior dos sentimentos existenciais? Qual é? O do medo. A psicologia diz que nós temos aproximadamente, já catalogados aí, de 3 a 4 mil, 5 tipos de medo. Nós temos medo de tudo. Por isso que a Bíblia sempre repete, não temas, não temas, não temas. Nós temos medo de tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem medo. Nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo do amanhã, do futuro, do tempo. Nós temos medo das pessoas. Nós temos medo das circunstâncias. Nós somos seres medrosos por natureza. Mas quando o amor de Deus é derramado na nossa vida, esse amor vai nos aperfeiçoando. E aí o que diz, por favor? Versículo 18, o que diz? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado o quê? No amor. Você tem medo de morrer? Você que é crente? Tenha não. É tão rápido que você não vai sentir. Quando você fecha os olhos aqui, você abre os olhos, numa fração de segundo, você vai contemplar Jesus. Você vai estar na presença
de Deus. Ainda que a jornada seja dolorosa, sofrível, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas o dia mais importante do crente não é o dia que ele nasceu, é o dia que ele vai morrer. Porque no dia que ele morre, hoje mesmo, estarás comigo o quê? No paraíso. Perguntaram para os puritanos, qual é o dia mais importante do crente? É quando ele nasce? É quando ele casa? É quando ele se forma? Não! O dia mais importante do crente é quando ele morre, porque quando ele morre, ele vai para a presença de Deus eternamente. E é nesse momento que o amor de Deus está pleno na sua vida. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Eu creio que esse culto vai ser o culto de maior arrecadação daqui, nem que seja uns 100 anos, missionário para a igreja. Mas o que nos une aqui é este amor. E que você saia hoje aqui pensando no amor de Deus. Tá bom para pensar? Você já viu essa semana o amor de Deus? Quem viu aqui o eclipse? Deus é muito exibido, é ou não é? É aquele cientista que prega aqui. Deus é muito exibido. Ele exibe demais a sua grandeza, a sua beleza, dos detalhes da natureza. Que coisa maravilhosa. E Deus exibe principalmente o seu amor. O seu amor. Vamos cantar.